Aleluias. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, meus irmãos. Amém? Aleluias. Os irmãos já podem abrirem as vossas Bíblias em Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Aleluias. Êxodo 25, versículo 8 e 9. Glórias a Deus. Já vamos entrar na palavra do Senhor. O Senhor nos trouxe nessa noite para falar com cada um de nós, segundo as nossas necessidades. A palavra é dele, o poder é dele, a igreja é dele, o reino é dele, e que a vontade dele seja feita nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Todos acharam? Êxodo 25, versículo 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Aleluia. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos louvar e adorar e bendizer ao teu santo e poderoso nome, agradecendo a ti por mais uma vez, Pai, que temos o privilégio de estar na tua casa para nos alimentar da tua santa palavra, Senhor. Neste momento, Pai, ao que há vidas aqui na tua casa, os teus servos, os teus filhos, aqueles que estão acompanhando do seu lar, que o Senhor venha falar em cada coração nessa noite, Senhor, que tu, ó Deus poderoso, pelo teu Espírito Santo e pela tua graça, venha usar a mim, o teu servo, que aqui está ao teu dispor, Senhor, pois eu reconheço que eu não tenho capacidade, mas a palavra ela é tua, Senhor, e é o teu Espírito Santo que desde o início está conduzindo este culto. Fala, Senhor, ao meu coração e da tua igreja, alimenta as nossas almas com a tua santa e maravilhosa palavra, Senhor, é o que te pedimos nessa noite e já te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Podeis se assentar e exalte ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Meus irmãos, o Senhor, Ele é bom. Você pode dizer amém? Aleluia. O Senhor é bom. E o Senhor, Ele tem nos agraciado com o privilégio de aprender dEle e da sua palavra. E com isso nós temos sido edificados nos cultos de domingo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, meus irmãos, nós vamos iniciar uma nova série de pregações. Nós falaremos sobre o tabernáculo, que é mencionado aqui no livro de Êxodo. Afinal, 15 capítulos do livro de Êxodo, ele é dedicado para falar sobre o tabernáculo. Será que é um assunto importante ou não é? Aleluia. Então nessa noite, pela graça do Senhor, nós aprenderemos, afinal, o que é o tabernáculo. Eu não sei se todos conhecem ou já leram sobre. Quais são as partes do tabernáculo? E o que o tabernáculo tem a ver comigo e com cada um de vocês. Aleluia. Então esta é a meditação que pela graça do Senhor, o Espírito Santo trará aos nossos corações nessa noite, amém? Aleluia. Glórias a Deus. Quando nós meditamos na palavra do Senhor, começando em Gênesis e entrando no início de Êxodo, a palavra do Senhor ela vai nos mostrar que o povo de Israel fica como escravos, cativo no Egito por 400 anos. Aleluia. E que o Deus Todo-Poderoso livra o povo da escravidão com a sua mão poderosa. Nós veremos que o Senhor, Ele fere o Egito com as 10 pragas. Nós veremos que Deus Todo-Poderoso, Ele abre o mar. E veremos que o Deus Todo-Poderoso, Ele engole ao exército de Faraó. Aleluia. Então Deus, Ele vai libertar o povo daquela escravidão, mas aquele povo ficou 400 anos numa situação de escravo.
Então a mentalidade daquele povo ainda era de escravo. Eles estavam acostumados a viver por migalhas. Aleluia. Mas agora o Senhor os tira do Egito e eles teriam que viver dependendo unicamente de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. E aquele povo, ele vai sair do Egito, mas quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós veremos que o Egito ainda está enraizado naquele povo. Seja com costumes, seja com pensamentos, seja com inclinações daquele povo. Então, diante dessa situação que o povo se encontra, Deus ele começa a conduzir o povo para o deserto. E Deus, ele vai começar a tratar com o seu povo no deserto. Aleluia. A fim de ensiná-los, para que eles realmente aprendessem a confiar única e exclusivamente em Deus. E mesmo no deserto, meus irmãos, Deus, ele é com o povo. Nós veremos na palavra do Senhor que o povo tem sede, e Deus provê água. Veremos que no deserto o povo tem fome, e Deus provê carne e o maná que vem do céu. E nós veremos que mesmo em momentos de peleja, o Senhor concede a vitória para os seus servos, o teu povo. E mesmo diante dessas situações, Deus com o povo fornecendo todas as suas necessidades, nós veremos na palavra do Senhor que aquele era um povo teimoso, era um povo, como diz na palavra do Senhor, um povo de dura cerviz. Era um povo que era extremamente difícil deles se prostrarem diante de Deus, mesmo no deserto, diante das dificuldades. Aleluia. E esse povo, ele vai blasfemar, ele vai murmurar, e ele vai reclamar diversas vezes, vai desobedecer a Deus. Aleluia. Isso se aplica para todos nós aqui nessa noite, meus irmãos. Talvez alguém aqui ou na sua casa esteja passando pelo deserto, mas olhe para a sua vida e veja o que o Senhor tem feito em sua vida. Ele tem cuidado de você em todos os detalhes, Ele não tem deixado faltar nada. Então o Senhor te exorta nessa noite: pare de reclamar, pare de murmurar, apenas confie no Senhor. É Ele quem te guia pelo deserto. Oh, aleluia. Glórias a Deus. E nós vemos, meus irmãos, que esse povo, ele passa então a peregrinar pelo deserto, sendo guiado, direcionado por Deus. E esse povo vai viver em cabanas. Aleluia. Então cada tribo começa a montar as suas cabanas, e aí de repente eles têm que desmontar as suas cabanas e mover para um outro lugar, e assim segue a sua jornada. Aleluia. Então nós vemos que essas cabanas, ao qual eles habitavam no deserto, elas não eram construções fixas, eles não tinham raiz no deserto. E isso aponta para algo que é temporário, meus irmãos, era passageiro, era um processo que o Senhor estava levando e conduzindo este povo. Aleluia. E Deus continua a conduzir o seu povo pelo deserto, de forma temporária. Aleluia. E nós veremos, meus irmãos, que mesmo esse povo sendo teimoso, mesmo esse povo tendo essa raiz, tendo enraizado em si os costumes e as coisas do Egito, Deus quer tratar com esse povo. Aleluia. E o Senhor, Ele quer tratar com pessoas nessa noite também, meus irmãos. O Senhor quer que nós dependamos apenas dEle em tudo, como nós lemos na palavra do Senhor em Salmos 37, versículo 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Aleluia. E para nós podermos provar a vontade do Senhor, que é boa, é perfeita e agradável, nós devemos tirar o mundo, o padrão do mundo que está enraizado em nós, e nós devemos fazer isso renovando as nossas mentes pela palavra do Senhor, como nos diz lá em Romanos 12, 2, aleluia.
Então o Senhor começa a guiar este povo pelo deserto. E o povo estava nessa situação e Deus tinha que primeiro tratar com este povo, prepará-los para algo maior e melhor, aleluia. Nós vemos na palavra do Senhor que para Deus manifestar a sua glória e o seu poder no meio do povo, era necessário que o povo passasse a observar algumas coisas. Porque, meus irmãos, não era possível simplesmente haver uma comunhão e um relacionamento entre Deus e os homens, ignorando o pecado que entrou na humanidade lá no Éden, quando Adão pecou, aleluia. Para haver um relacionamento entre o homem e Deus, é necessário primeiro tratar o pecado, aleluia. E o Senhor tem tratado do pecado nos cultos de segunda-feira. E se o Senhor te trouxe hoje, Ele quer tratar algo com você. Eu não sei como está a sua vida, você sabe, Deus sabe. E se Ele te trouxe aqui, Ele quer tratar algo especificamente com você nesta noite. Aleluia. E nós lemos lá em Isaías 55, versículo 2, que nos fala dessa situação. Diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Aleluia. Se não tratar o pecado, meus irmãos, nós não conseguimos nos relacionar com Deus. Aleluia. Então, o povo começa a peregrinar pelo deserto, e nós vamos meditando pela palavra do Senhor, que vai mostrando esse trajeto, diversas coisas acontecendo, mas depois de 3 meses que eles saem do Egito, a palavra do Senhor diz que eles vão chegar no deserto de Sinai, onde havia o Monte Sinai. Aleluia. Você já deve ter ouvido falar do Monte Sinai. E é ali onde Deus ele convoca Moisés para subir no Monte Sinai. E quando Moisés está lá no Monte Sinai, Deus começa a transmitir a ele a lei. E Deus começa a transmitir a Moisés os seus mandamentos. E Deus vai dizer a Moisés exatamente o que nós lemos como texto base desta mensagem. Moisés, e me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Aleluia. Eu estava em casa meditando nesta palavra, e o Senhor me trouxe como destaque, me chamou a atenção de 3 pontos relacionados a esses versículos. E o primeiro deles, veja bem, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que Deus está dizendo para Moisés: me farão. Não era o povo que queria fazer um santuário para ter Deus mais perto deles, mas era a iniciativa de Deus se aproximar do seu povo. Aleluia. E como nós já ouvimos em mensagens anteriores, o irmão Fernando vai lembrar, o irmão Ismael vai lembrar, uma ministração passada onde o Senhor trouxe a seguinte revelação: não é o homem que busca Deus, mas é Deus quem busca o homem. Aleluia. Se o Senhor te trouxe aqui nesta noite, é porque Ele está te buscando, Ele quer ter um relacionamento com você. Abra o seu coração, ouça a voz do Senhor. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. E o segundo ponto que o Senhor me chama a atenção nestes versículos é que nós não podemos simplesmente ler de forma superficial a palavra do Senhor. Nós precisamos entender a riqueza dessa revelação. Nós precisamos entender a profundidade do que Deus está falando aqui para Moisés. Pela palavra do Senhor, nós vemos que Moisés ele está lá no alto do monte e o povo ele está lá embaixo, nas suas cabanas. Então Deus ele começa a falar para Moisés: aleluia, eu vou mostrar para vocês que vocês podem depender de mim, que vocês podem confiar em mim. Aleluia. Apesar de quem vocês são, apesar de vocês serem um povo pecador, aleluia,
eu quero me aproximar de vocês. Então Deus, Ele vai dizer para Moisés, como prova disso, me façam uma cabana também, façam para mim um santuário, eu vou habitar aí, aí embaixo no meio de vocês, aleluia. Imagine, meus irmãos, o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, que é superior, está acima de todas as coisas. Ele olha para aquele povo desobediente, teimoso, Ele ama aquele povo. Ele fala, eu quero me aproximar desse povo. Faz uma cabana para mim também. Faz um santuário. Eu estarei aí no meio, junto com vocês. Aleluia. Esse é o Deus ao qual nós servimos, meus irmãos. Talvez você tenha a percepção, pela sua experiência com o Senhor, que Ele é um Deus distante, um Deus que é difícil conversar e se comunicar, mas não. A iniciativa de se aproximar é dEle. E esse Deus Todo-Poderoso, Ele quer fazer morada em vidas nessa noite. Deixe o seu coração aberto, meus irmãos. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. E a Bíblia diz que que Deus, Ele vai mostrar a Moisés um modelo com todos os seus detalhes. E se nós avançarmos na palavra do Senhor e entrarmos no Novo Testamento, veremos que Deus, o que Ele estava mostrando para Moisés ali no monte, era um modelo de algo celestial, aleluia. Era um modelo de algo superior. E Ele mostra para Moisés todos os detalhes, e Ele diz, Moisés, eu quero que você faça uma réplica aí na terra, aleluia. Glórias a Deus. Na palavra do Senhor em Hebreus 8:5, Deus, Ele vai dizer que o tabernáculo, esse ao qual temos falado aqui, que Deus menciona na palavra do Senhor, ele é uma imagem, ele é uma sombra de algo celestial, ele é uma sombra de algo real, ele é uma sombra de algo superior, aleluia. Então Deus aqui, meus irmãos, Ele está criando um meio para que aquele povo teimoso, pecador, conseguisse se relacionar com Ele naquele momento, mas Ele já estava apontando para algo maravilhoso, que seria revelado no futuro. E nós temos o privilégio de ter esta revelação, aleluia. Então Deus mostra para Moisés todos os detalhes. E o terceiro ponto, meus irmãos, que o Senhor me chama a atenção nessa passagem, é que este tabernáculo que Deus ordenou Moisés a construir, ele tinha um modelo. Não era Moisés, não era o povo que decidiria como seria o tabernáculo. Talvez se Moisés, com o seu pensamento, com a sua criatividade, se ele construísse um tabernáculo do jeito dele para Deus, eu acredito que seria algo bonito sim. Mas certamente, no final do processo, Deus puxaria a orelha de Moisés. Por quê? Porque o tabernáculo era um sinal para algo maior. Então ele tinha que ser perfeitamente feito conforme a orientação de Deus, aleluia. Glórias a Deus. Então este tabernáculo, meus irmãos, ele vai ser construído, e ele vai ser montado. E sabe o que mais chama a atenção? É o lugar onde esse tabernáculo vai ser montado. É no deserto. Deus escolhe o deserto para que seja construído o tabernáculo. Agora vamos refletir juntos aqui, aleluia. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus que fez tudo, que governa tudo, que está acima de tudo, Ele quer se aproximar do seu povo e Ele ordena ser feito um tabernáculo. Deus, Ele poderia dizer para o povo, eu vou te levar para um lugar maravilhoso nessa terra, lugar ao qual os olhos brilhem quando veem as obras do Senhor, mananciais, árvores, frutos, maravilhoso, e quem olhar e quando olhar verá a glória do Senhor. Deus poderia ter feito isso, mas Deus, Ele escolhe o deserto, porque Ele quer levar o seu povo a ter uma experiência com Ele no deserto, aleluia.
Glórias a Deus. Então nós precisamos entender por que do deserto, o que é o deserto, o que remete ao deserto. O deserto, meus irmãos, ele não é um lugar legal. O deserto não é um lugar onde você planeja passar suas próximas férias. Tenho certeza que não. Porque lá no deserto você vai ter falta de água. No deserto você vai ter falta de alimento. No deserto, durante o dia, é um calor gigantesco. No deserto à noite é um frio tremendo. E no deserto é cheio de perigos. Aleluia. Então por que o Senhor leva o povo para o deserto e ordena construir o tabernáculo ali? Porque no deserto, meus irmãos, a única alternativa que você tem é depender única e exclusivamente de Deus. Aleluia. É ali que o povo não vai encontrar nenhuma outra saída. É ali que o povo não vai encontrar nenhum outro escape. É ali que o povo não vai encontrar nenhuma outra ajuda. É ali onde o povo tem que depender de Deus. Aleluia. Talvez você esteja passando por um processo. Talvez você esteja passando por uma situação difícil na sua vida, que você chama de deserto. Eu estou passando um deserto na minha vida, onde eu não vejo saída, onde eu não tenho a quem recorrer, onde as situações estão me esmagando. Mas não reclame, aleluia, aprenda no deserto, porque o Senhor, Ele é contigo, Ele está lá, Ele vai prover tudo quanto você necessita. É no deserto que o Senhor trata com o seu povo, aleluia. E nós não precisamos sair daqui do Brasil e caçar um deserto por aí, para ficar lá no meio da areia. Basta você se encontrar em uma situação ao qual você não tem a quem recorrer, é aí que a sua fé é provada. O deserto, um sinônimo de deserto é que você está afastado de tudo e de todos. A palavra do Senhor nos orienta a entrar no nosso quarto, deixar tudo para fora, fechar a porta e orar a Deus, aleluia. É no deserto, é nessas situações, é quando nós não temos escape, é quando nós estamos sozinhos, buscando a Deus, que nós temos experiências maravilhosas, aleluia. Então este tabernáculo, meus irmãos, ele é construído no deserto, aleluia. E vocês podem ver uma figura apenas para ilustrar, com certeza não cobre todos os detalhes mencionados na Bíblia, mas para ter uma ideia, vocês conseguem visualizar o que seria o tabernáculo. Consegue passar para a próxima, Douglas, por favor? Nessa figura dá para ver mais claramente que o tabernáculo, ele é dividido em 3 seções. A gente vê a primeira seção, a do meio e a última. Na primeira seção, nós tínhamos a porta de acesso, que dava acesso à primeira seção, que a palavra do Senhor vai chamar de átrio ou de pátio externo. Uma vez que você estava dentro da primeira seção, pátio externo, e você continuava a caminhar, você se deparava com uma cortina, que a Bíblia também chama de véu. E uma vez que você adentrava nessa cortina, você estava na segunda seção, chamada de lugar santo, aleluia. E no lugar santo você continuava a caminhar, e você se deparava com mais um véu ou cortina. E você passava dessa cortina, você estava na terceira seção, que a palavra do Senhor vai chamar de Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. Então o tabernáculo, ele era composto de 3 seções. Para você entrar nele, havia uma porta. Para você mover para a próxima seção, havia uma cortina. E para mover para outra seção também havia uma cortina. 3 seções. Aleluia. E na primeira seção, que é o átrio, ou pátio externo, haviam ali 2 principais móveis ou objetos, diz a palavra do Senhor. O primeiro deles é o altar do holocausto. E o segundo dele é a pia de bronze. Quando você entrava na próxima seção, o lugar sagrado, o lugar santo, você tinha mais objetos. Você tinha a mesa dos pães da proposição, você tinha o castiçal, também chamado de candelabro, e você tinha um altar para queimar incenso. E
quando você movia para a última seção, o lugar santíssimo, tinha lá um objeto que era a Arca da Aliança. Aleluia. Então, de forma bem superficial, meus irmãos, para termos uma ideia do que era o tabernáculo, como ele se dividia e quais objetos ele tinha. E na mensagem de hoje, nós cobriremos, nós aprofundaremos um pouco mais na primeira seção, que é o pátio externo, que é o átrio. Aleluia. Então, quando nós começamos a meditar na palavra do Senhor, e o que a palavra do Senhor fala sobre o pátio externo ou o átrio, algo chama atenção e se destaca. Consegue voltar novamente, Douglas, por gentileza? Quando nós olhamos para o tabernáculo, ele é todo cercado por uma cortina branca de linho puro, de linho fino. Aleluia. Então toda a área do tabernáculo era contornada por essa cortina branca de linho fino. Aleluia. E no tabernáculo, como nós vemos nessa imagem ilustrativa, havia apenas uma porta. Não tinha como você ir lá do outro lado e tentar entrar por baixo ou por cima. Não tinha como você ir pela direita ou pela esquerda. Só tinha uma porta que dava acesso ao átrio, ao pátio externo. Aleluia. E são informações muito importantes, meus irmãos. Como nós vimos anteriormente, o tabernáculo era uma sombra de algo celestial. Então cada detalhe no tabernáculo é importante, pois vai apontar para algo maior que nós conheceremos. Aleluia. Glórias a Deus. E essa porta que dava acesso, curiosamente para nós ou não, mas tudo tem um motivo, o Senhor não faz nada à toa. Essa porta, ela ficava exatamente onde estava a tribo de Judá. Aleluia. Então, quando nós olhamos para o tabernáculo, em cada um dos seus lados havia uma tribo. E a tribo que ficava aqui do lado da porta era a tribo de Judá. Por que será? Aleluia. Glórias a Deus. E outra curiosidade que nós temos sobre essa porta é que ela era colorida. Quando nós comparamos a porta inicial com os demais véus, ela era colorida e não tinha nela nenhum tipo de desenho de querubim. Agora no segundo e no terceiro véu, na segunda e terceira cortina, tinha querubim desenhado. Por quê? Qual o significado disso, não é verdade? Aleluia. Mais uma curiosidade: a porta que dava acesso, a porta principal, a porta de entrada, lá qualquer israelita poderia entrar. Não tinha restrição. Agora no segundo véu, que dava acesso à segunda seção, somente o sacerdote. E o último véu que dava acesso ao lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote. Se você medita na palavra do Senhor, se você come dessa palavra, você já entendeu, aleluia. E o Senhor está ministrando no seu coração. Vamos avançando, aleluia. Então, uma vez que você entrava na porta primária, a porta principal, você estava no átrio. Você estava no pátio externo. E assim que você entrava por essa porta, a primeira coisa que você via era um objeto grande, era o altar do holocausto. O altar do holocausto, ele era como se fosse uma caixa grande, que foi construída com madeira de cetim ou madeira de acácia. E essa caixa construída de madeira foi toda revestida de bronze, aleluia. E para que era usado este altar? O próprio nome diz, para o holocausto. Era ali onde acontecia todos os sacrifícios. Toda vez que o povo pecava, toda vez que um israelita pecava, ele tinha que oferecer sacrifício para que Deus viesse a perdoar o seu pecado. Esse era o ritual que os israelitas seguiam. Esse era o ritual que se iniciou com o tabernáculo, aleluia. E os judeus, eles entendiam muito bem disso, aleluia. E uma vez que nós entendemos o tabernáculo, as suas divisões, o átrio, o altar do holocausto, e a gente continua a avançar e caminhar pelo tabernáculo. E o próximo objeto que havia ali naquela área era a chamada pia de bronze. Para que servia essa pia? Aleluia. O sacerdote, toda vez que ele iria acessar o lugar santo, ele não poderia fazer de qualquer jeito.
Ele não poderia se colocar na presença do Senhor de qualquer forma. Ele tinha que passar por um processo, e esse processo se dava na pia de bronze. Essa pia de bronze foi construída toda de bronze, e o seu interior tinha um espelho, e dentro tinha água limpa. Então aquele sacerdote, antes de entrar no lugar santo, ele tinha que chegar naquela pia, e ele tinha que lavar as suas mãos e os seus pés. E como tinha um espelho ali, e a água era limpa, enquanto ele estava se lavando, ele se via. Enquanto ele estava lavando as suas mãos e os seus pés, aquela pia refletia a sua imagem, e ele se via como ele era. Aleluias. Se você está entendendo, dê glórias a Deus. Aleluias. Aleluia, Senhor. Pátio externo, altar do holocausto e pia de bronze. Se o sacerdote não passasse pela pia, se não lavasse as suas mãos e os seus pés, e entrasse no lugar santo, ele morria. Isso serve para nos mostrar, meus irmãos, que as coisas de Deus não é de qualquer forma que nós fazemos. Nós não nos colocamos diante do Senhor de qualquer maneira. Aleluia. Nós não precisamos levar um animal para ser sacrificado no altar. Nós não precisamos ir numa bacia de bronze para lavar as nossas mãos e os nossos pés. Isso era uma sombra de algo que viria. E é disso que o Senhor quer tratar conosco nessa noite. Aleluias. Glórias a Deus. Então, quando nós olhamos ali para o altar do holocausto, a palavra do Senhor no livro de Levíticos vai detalhar, meus irmãos, quais sacrifícios por quais pecados precisavam ser feitos. E você começa a meditar na palavra do Senhor, você vê, nossa, é muito detalhado. Em Levíticos a palavra do Senhor diz que precisava fazer sacrifício pelos pecados dos sacerdotes, pelos pecados de um príncipe, pelos pecados de qualquer pessoa, pelos pecados ocultos, pelo sacrilégio, pelos pecados da ignorância, pelos pecados voluntários e outros. Todo e qualquer tipo de pecado necessitava, exigia um sacrifício. Se não fosse feito o sacrifício, não haveria perdão. E nós bem sabemos que o povo não parava de pecar. O povo pecava, fazia um sacrifício, pecava de novo, sacrifício, pecado, sacrifício, pecado, sacrifício, e era um ciclo sem fim. Aleluia. Então nós começamos a entender que essa solução, ela não era permanente, era uma solução temporária, mas Deus estava apontando para algo maior. Deus queria ensinar o seu povo acerca de algo maior que viria. Aleluia. Glórias a Deus. Então a palavra do Senhor vai nos mostrar, meus irmãos, que tudo isso era uma sombra. Quando nós colocamos a nossa mão em frente a uma luz, a sombra da nossa mão ela é refletida, e quando nós olhamos para a sombra da nossa mão, nós não vemos os detalhes, nós vemos somente a forma, mas nós não conseguimos discernir a cor da pele, se tem unha, qual o tamanho da unha, se tem pelo, se tem ruga, nós não temos essa visão. Isso era o tabernáculo, apenas uma sombra, mas Deus estava apontando para algo maior. E até aqui, meus irmãos, nós temos caminhado pela jornada dos israelitas, saindo do Egito, a tratativa que Deus vem fazendo com o povo, o tabernáculo, como funciona, as divisões, os sacrifícios. Mas afinal, o que isso tem a ver comigo e com você? Talvez você esteja se perguntando aí, eu estaria? Tá, legal, entendi o tabernáculo, o sacrifício, mas e daí? O que isso tem a ver comigo? O que isso afeta a minha vida? Qual é a aplicação para a minha vida? O Senhor vai falar contigo essa noite, aleluia. Que a palavra do Senhor, ela traz uma revelação progressiva. Aquilo que o Senhor mostra lá em Êxodo, conforme nós vamos lendo a palavra do Senhor e avançando, o Senhor vai revelando, o Senhor vai trazendo, o Senhor vai mostrando o plano dele, que nós sabemos que era para a salvação das nossas almas, aleluia. Então, trazendo a luz que vem do Novo Testamento acerca do tabernáculo, nós conseguimos entender que o tabernáculo era apenas uma sombra. Amém, nós vimos isso.
E as cortinas brancas que contornavam o tabernáculo, aquelas cortinas brancas de linho fino, o que era? Aleluia. Quando nós meditamos na palavra do Senhor e nós entendemos que aquelas cortinas, elas impediam qualquer um que estava do lado de fora de acessar o tabernáculo. Não tinha como. Você não conseguia passar pelas cortinas. As cortinas apontam para a santidade de Deus. As cortinas apontam para a pureza de Deus. As cortinas apontam para a justiça de Deus. E para todos os homens, meus irmãos, que estão na situação de pecador como eu e você, não tem como nós nos aproximarmos de Deus, porque existe uma barreira, e essa barreira é a justiça de Deus, essa barreira é a santidade de Deus, não tem como. E o mundo começa a mostrar alguns caminhos, que dizem ter como acessar a presença de Deus, mas a palavra do Senhor diz que só há uma porta, aleluias. Só havia um acesso no tabernáculo, e esse acesso ficava na frente da tribo de Judá. Por quê? Aleluia. No Novo Testamento, quando nós analisamos a genealogia de Jesus, nós veremos que Jesus veio da tribo de Judá. E a palavra do Senhor chama Jesus de o leão da tribo de Judá. Aleluia. E lá em João, aleluia, capítulo 10, versículo 9, Jesus vai dizer o seguinte: eu sou a porta, aleluias, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Pela palavra do Senhor, meus irmãos, nós entendemos que a única forma de nós acessarmos o tabernáculo, que não é mais sombra, mas ele é celestial, é por uma única porta, e essa porta é Jesus Cristo, aleluias. Qualquer outra porta que o mundo apresente, qualquer outra forma que o mundo apresente, não dá acesso à presença de Deus. A única porta que dá acesso à presença de Deus é Cristo Jesus, a porta, aleluias, glórias a Deus, aleluias. E ao acessar então o pátio externo pela pessoa bendita de Jesus Cristo, nós nos deparamos com o altar do holocausto, e era lá onde aconteciam os sacrifícios pelo pecado, e o sacrifício era basicamente trazer um animal puro, um animal que não tinha mancha, um animal que não tinha defeito, e o sangue desse animal era vertido, e ele perdia todo o seu sangue e ele morria, aleluias. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor no Novo Testamento, que nos traz luz, nós veremos que o altar do holocausto, ele aponta para a cruz de Jesus Cristo, pois a cruz de Jesus Cristo foi o palco do sacrifício, aleluias. E aqueles animais que eram apresentados para sacrifício, e eles não tinham mancha, e eles não tinham defeito, apontavam para Jesus Cristo, aleluias. E olha o que João vai dizer, meus irmãos. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, Jesus ele começa o seu ministério, ele aparece no Jordão onde João Batista estava batizando, e João Batista vai dizer, aleluias. No dia seguinte, João, o Batista, viu a Jesus que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aleluia. Então, meus irmãos, os judeus conheciam o tabernáculo, conheciam todos os rituais, e no Novo Testamento, Jesus ele vem trazer a revelação do que eles conheciam como sombra, e a palavra do Senhor vai nos mostrando que Jesus ele é a porta, que Jesus ele é o Cordeiro, que ele morreu na cruz, vertendo todo o seu sangue, para que nós pudéssemos ter a expiação permanente por nossos pecados. Através da morte de Jesus Cristo na cruz, não é mais necessário nós fazermos sacrifícios, porque Jesus Cristo, ele fez a expiação por nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Aquela lista enorme que nós lemos em Levíticos, toda ela já foi expiada, toda ela já foi perdoada, aleluia, através de Cristo Jesus, aleluias, glórias a Deus. E olha o que a palavra do Senhor diz também em Hebreus 9:13,
O escritor do Hebreus vai falar sobre o tabernáculo no Novo Testamento, e ele vai trazer luz. Olha o que ele diz: ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que externamente ficam puros, ou seja, se eles sacrificavam bois, bodes e animais, exteriormente eles eram capazes de ser chamados de puros por Deus, a palavra do Senhor vai dizer: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Aleluia. O escritor de Hebreus está comparando o sacrifício que era feito no tabernáculo com o sacrifício que Cristo fez. O sacrifício do tabernáculo limpava exteriormente, mas não internamente. Mas o sacrifício com o sangue de Cristo Jesus nos lava, nos purifica de dentro para fora. Aleluias. Glórias a Deus, aleluias. E mais para frente, ao entrar pela porta que é Cristo, e nós temos fé no sacrifício que Ele fez na cruz, vertendo o seu sangue, voltando para o tabernáculo, nós chegamos na pia de bronze. O que é a pia de bronze? Aleluia. O papel da pia de bronze era mostrar para o sacerdote como ele estava, mostrar a ele a figura exata dele no reflexo do espelho e lavá-lo de toda a impureza. Aleluia. E olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Efésios 5:25. Vós maridos amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aleluias. Então o sacrifício de Cristo Jesus na cruz nos trouxe o lavar regenerador e purificador do Espírito Santo pela palavra de Deus. Aleluias. Então nós entendemos pela palavra do Senhor, nós não vivemos mais por sombra, mas nós vivemos pela realidade, e a realidade é essa, que Cristo Jesus é a única porta, que Cristo Jesus é o único que se sacrificou, é o único que tinha o sangue puro, que verteu na cruz para nos justificar, para perdoar os nossos pecados. Aleluias. E através da nossa fé em Cristo Jesus, nós podemos ser lavados, nós podemos ser limpos pela sua palavra. Aleluias. A palavra do Senhor vai dizer: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia. Então a palavra, ela nos lava, ela nos limpa, ela nos purifica. Aleluias. Então mesmo que você venha na igreja, se você não é cristão, se você não entrou pela porta, se você não tem fé no sacrifício de Jesus que perdoa os seus pecados, se você não é lavado pela palavra do Senhor, você não pode entrar na presença de Deus. Aleluia. Você pode estar fisicamente na igreja, mas espiritualmente existe uma barreira, que é uma cortina branca, que impede você de se aproximar de Deus. As suas orações não são ouvidas. Por que será? Você crê em Cristo? Você fecha os olhos e fala com o Senhor e não sente nada. Será que você entregou sua vida para Cristo Jesus? Porque as coisas do Senhor não é de qualquer jeito. Assim como existia um ritual que era uma sombra, esse ritual, ele não foi extinto. Não é que não existe mais ele, mas era uma sombra que apontava para algo superior, e esse algo superior é Cristo Jesus. Ele é a porta, Ele é o sacrifício, e é pela palavra que Ele nos lava. Aleluia. Então se você quer ter acesso ao lugar santo, se você quer entrar no tabernáculo, que é o lugar que Deus escolheu para manifestar a sua presença, que não é na terra, mas é no céu, aleluia, porque é celestial, só há uma porta. A palavra do Senhor nos diz lá em João, capítulo 1, verso 1, e o verbo se fez carne, no início era o verbo,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No versículo 14 vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando nós olhamos a raiz da palavra habitou, vai falar de tenda e tabernáculo. Nós poderíamos muito bem dizer: e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Olha a revelação da palavra do Senhor, aleluias. Então os judeus que conheciam muito bem a palavra, os sacrifícios, os rituais do tabernáculo, quando vem Cristo em terra, que é o verdadeiro tabernáculo, que faz morada neste lugar, ele se fez carne, ele se tabernaculou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito, e ele foi rejeitado, aleluias. Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. E nessa noite, você conhece a pessoa bendita de Cristo Jesus? Se você não é cristão, você está do lado de fora dessa tenda, você não tem acesso à presença de Deus, mas você conhece a porta, e na porta não tem querubim. Se não tem querubim, você pode entrar, e se você entra, Ele te aceita, aleluias. Nessa noite o Senhor, Ele te chama, Ele quer se aproximar de você, mas do jeito que você está não tem como, porque se Deus se aproximar diante de você dessa forma, como um pecador, você morre, e Deus te ama, Ele não quer que você morra, então Ele te apresenta a porta, aleluia, você pode entrar por ela, que é Cristo Jesus, aleluia. Que o Senhor continue a falar em vossos corações, que essa palavra continue a ser ministrada em vossos corações. Para você que ainda não entregou a vida para Jesus, você está do lado de fora, mas para você que já é cristão, você está do lado de dentro, e esse tabernáculo, ele é celestial, aleluia, e Cristo Jesus, ele já está no Santo dos Santos, e ele está ao lado do Pai, na presença poderosa, intercedendo por nós, e ele voltará para nos buscar. Essa é a esperança, meus irmãos, esta é a revelação, aleluias, glórias a Deus. Se você recebe essa palavra, exalte ao nome do Senhor, aleluia. Aleluias, glórias a Deus. E eu pergunto, meus irmãos, não é pelo meu falar, não é pelo meu perguntar, mas é a palavra do Senhor, o Espírito Santo que opera. Se há alguém aqui que está fora do tabernáculo e você quer entrar pela porta que é Cristo, dê um sinal com a sua mão. Aleluias. Vem até aqui. Aleluias. Aleluias, Senhor. Glórias a Deus, Senhor Jesus. Bendito és tu, Senhor, aleluia. Há mais alguém que gostaria de entrar nos átrios do Senhor pela porta que é Cristo? Aleluia. Amém. Se houver mais alguém, que o Senhor te dê mais uma oportunidade. Amém. Paz do Senhor. O Anderson está reconciliando com o Senhor. Quem se alegra, exalte ao nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Vamos orar por ele, meus irmãos. Convido a todos para se colocarem de pé. Pela ministração da palavra do Senhor, Ele te lava, Anderson. Ele te limpa, Ele te purifica. E através de você dar um passo em direção à porta que é Cristo Jesus, você pode novamente se colocar na presença do Senhor, aleluia. Vamos orar pelo Anderson. Pai, em nome de Jesus Cristo, eis aqui o Anderson, Senhor, que ouviu a Tua palavra nesta noite, Senhor, que fala acerca da Tua revelação, que é Cristo Jesus
porta, que sacrificou-se por nós, vertendo o teu sangue, Senhor, e pela tua palavra o Senhor limpa e purifica, Pai. Nós oramos pela vida do Anderson, Senhor, que o Senhor, Pai, venha fortalecê-lo, para mais uma vez ele voltar a caminhar na tua presença, Pai, que o Senhor venha dar força a repreender todas as trevas, Pai, que a tua graça venha abraçá-lo, Senhor, que o Senhor venha abençoar os caminhos dele, repreenda as setas do inimigo, repreenda todo o mal, Pai, abençoa o teu servo, Pai, e conduze-o pelo deserto, Pai, dê força a ele, Pai, provê a ele tudo quanto ele necessita, Senhor, para ele confiar em Ti, pela Tua graça, e o Teu nome ser glorificado, Pai, e nós exaltamos ao Teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Aleluias, glórias a Deus. É melhor estar nos átrios do Senhor, meus irmãos, do que do lado de fora da cortina. Que nós continuemos, meus irmãos, buscando a presença do Senhor que vem se aproximar de nós. Que nós continuemos nos alimentando dessa palavra que lava e purifica, para que nós entremos na presença do Senhor da forma correta, como Ele merece, aleluia. Glórias a Deus. Vamos fazer a oração da fé. E antes de orarmos, meus irmãos, lembrem-se que nós temos um sumo sacerdote supremo que está junto ao Pai, e Ele intercede por nós, e Ele diz que tudo quanto pedirmos no seu nome Ele faz. Aleluias. Então quando você orar, tenha a visão do tabernáculo, aleluias, que Cristo Jesus está ao lado do Pai, e você está orando no nome dEle, e se você tem necessidade, Ele concede, em nome de Jesus, oremos. Pai Santo, Deus amado, louvado seja o Teu santo nome, Pai. Damos graças e glórias ao Senhor pela Tua palavra, damos graças e glórias ao Senhor por Cristo Jesus, que nos trouxe graça, que nos lavou e nos purificou, e hoje nós podemos ser chamados de igreja, filhos de Deus, aleluia, Senhor. Obrigado por Teu manifestar nesta noite, obrigado por falar aos nossos corações. Deus, ouve a oração, Pai, do Teu povo, que apresenta diante de Ti situações, como nós vimos na Tua palavra, o Senhor provê, o Senhor peleja, o Senhor cura e liberta, Pai. Cura, Pai, se alguém enfermo, liberta, Pai, abre portas, Senhor, concede a necessidade do Teu povo, Pai, abençoa o Teu povo, que ora em nome de Jesus, o nosso sumo sacerdote, aleluia, se exaltado, Senhor, em nome de Jesus, aleluias. E antes de nós nos despedirmos, meus irmãos, no próximo domingo nós daremos continuidade a essa série com o nosso irmão Ismael, e nós continuaremos avançando no tabernáculo. Hoje nós falamos sobre o pátio externo, o átrio. Domingo que vem nós falaremos sobre o lugar santo e os seus objetos. Venha cultuar ao Senhor primeiramente, e o Senhor falará ao seu coração, amém? Aleluias. Estendam as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos vocês, e todos dizem aleluia. Nos despedimos alegremente. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe.